Então, a aula é a aula 11, tá na página 385. E eu acho que é isso. O Gabriel falou que ele tá dando... bem difícil, tá dando um erro mesmo para entrar aqui. Porque todas as pessoas, várias pessoas ainda caíram, conseguiram voltar. Então, acredito que não esteja dando um erro, não. Alguém pode me falar qual que é o erro que tá dando? Será? É que eu só tirei ele da sala, né? Não sei se... Deixa eu pausar aqui. Então... Vamos continuar aqui, lembrando que está na página 385, essa aula. Então, a gente vai ver narração. E assim, ela, querendo ou não, a gente vai ver outros tipos de textos narrativos. Mas, hoje é para vocês terem uma ideia de o que é um texto narrativo, quais são as estruturas, o que é específico e tudo mais do texto narrativo. E, Andrei, isso foi para você quando eu falo que não coisa, assim, colabore e não faça alguma coisa, não é mesmo? Porque, assim, não é porque a gente está numa aula que é online que é bagunça, certo? Vocês não fariam isso, ou você não faria isso se a gente tivesse frente a frente, né? Se eu estivesse bem na frente de você, acho bem difícil você fazer isso. Então, eu acho que é só para dar esse susto. Vai ficar no celular? Infelizmente, né? A responsabilidade, o problema é seu, de não ter seguido o que eu havia pedido. Então, a gente vai ver e ainda admitir vocês, senão você ia ter que assistir depois, né? A aula. Então, assim, gente, até porque um pequeno adendo. Até porque vocês estão estudando para passar num vestibulinho, né? Tudo bem, muitas vezes não é tudo bem também, né? Você fazer bagunça na sala. Mas pensa, os pais de vocês estão pagando para vocês estarem. Sim, é um pouco complicado, né? É sempre pensar nisso, principalmente na questão de que seus pais estão pagando isso. Sei lá, eu me sentiria envergonhada se meus pais estivessem pagando e eu ficasse causando na aula. Então, enfim, não vou falar mais sobre isso. Sobre a aula de hoje, que é narração. Narração, a gente vai ver como um geral, para vocês verem a estrutura da narração, mas a gente vai repetir essa estrutura em várias outras aulas, porque a gente vai ver crônica, a gente vai ver outros gêneros que são narrativos. Então, para vocês poderem ter uma noção melhor do que é um texto narrativo, de qual é a estrutura. Porque a narração, como a gente viu em tipo textual, o texto narrativo, ele é um tipo textual que vai ser base para vários textos. Então, ele vai ser uma base que aí a gente vai conseguir criar uma crônica, um romance, um conto, uma fábula, com base no que é a narração. Então, geralmente, todos os textos narrativos, eles vão ter algumas estruturas que a gente vai ver. Eles vão seguir meio que a mesma estrutura, modificando algumas coisas. Mas a narração é um tipo textual, como a gente já viu, que ele vai ter personagens, ele vai ter tempo, ele vai ter local. Em outras palavras, você vai narrar alguma coisa, você vai contar uma história que tem um conflito, tem personagens e tem que ter um conflito. A gente vai ver isso mais na estrutura depois da narração.
Mas sempre tem que ter um conflito. Se você for só contar a vida de você, que eu acordei hoje, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, não tem conflito. Se você não aconteceu nada de interessante no seu dia, não vai ter um conflito que faça você... vai tornar essa história de alguma forma um pouco mais interessante. Então, nesse caso, a gente tem alguns elementos que vão ter sempre no universo narrativo. O primeiro é a ação. A ação é o que vai ser feito, né? Quais são os fatos que vão acontecer, né? Do enredo e tudo mais. Então, são essas... é a historinha, querendo ou não, ali, propriamente dita. Depois tem os personagens. Os personagens são as pessoas. Eles podem ser fictícios ou eles podem ser reais, tá? Então, eles podem ser animais, eles podem ser várias outras coisas. Então, assim, o personagem não é uma coisa específica, não é só ser humano, não é só animal, por exemplo, em fábula. E aí a gente tem o tempo. Sempre vai acontecer em algum tempo. Em algum espaço de tempo vai acontecer. Em um dia, ou ele vai mostrar especificamente em um dia, ou especificamente em uma época, em uma semana, em um ano, em uma... Ou assim, não mostra direito o ano, mas a gente sabe mais ou menos que é atual. Então, geralmente, vai ser especificado dessa forma. E também vai ter um espaço. O espaço é o local onde ocorre esse fato. Então, onde vai acontecer isso? Pode ser tanto um lugar fictício, pode ser um lugar específico, uma cidade específica, pode ser várias coisas específicas, ou lugares específicos, ou a gente só sabe que acontece numa cidade qualquer e a gente não sabe onde seria. E pode ter um narrador. Geralmente tem um narrador. O narrador pode ser, a gente vai ver, pode ser o personagem ou pode ser uma outra pessoa. Um narrador em terceira pessoa que a gente não sabe geralmente quem é. Nesse caso, a gente tem a estrutura narrativa. A narração, ela vai seguir, geralmente toda narração vai seguir essa estrutura, que é introdução ou situação inicial, complicação, clímax e também antes. Toda narração vai começar com uma introdução, apresentando os personagens, apresentando o espaço, apresentando o tempo, apresentando tudo. Então, primeiro existe uma apresentação geral das coisas. Depois tem uma complicação, que é um conflito. Então, vai ter que ter algum tipo de conflito aí no meio, que é aquilo que eu falei. Tem que ter algum tipo de problema que acontece. A gente apresenta na introdução, na situação inicial, todo um mundo muito estável, nada acontece, tudo tranquilo. Mas aí tem que ter uma complicação, de alguma forma, um conflito. E essa complicação vai se agravando, e você pode pensar em qualquer filme. Qualquer filme que você assista, porque filmes também seguem essa estrutura narrativa. Então, você pode pensar em algum filme, alguma série, algum livro, algum conto, eles vão seguir essa estrutura, uma vez ou várias vezes. De ter uma situação inicial, tem uma complicação, algum tipo de problema, e depois tem um clímax. O clímax é quando esse problema ele chega num nível que ele está insustentável. É aquele momento que você acha que ou aquela pessoa vai morrer ou ela vai viver. Então, eu acho que até quando eu falei sobre tipo textual, eu dei o exemplo de Vingadores, né? Tem vários momentos. Sempre que tem algum tipo de batalha, tem vários clímax. O clímax é aquele momento que você ou acha que o herói vai morrer ou que ele vai viver ali, ou vai ter algum tipo de complicação, ele pode até não morrer, mas ele vai ficar machucado. Então, é nesse momento que todo mundo fica muito tenso. Principalmente em filme. Quando a gente lê
A gente pode ficar tenso também, mas o filme ele dá um pouquinho mais de tensão. O filme, a série, porque a gente está vendo. Então, é esse momento de maior tensão, que ele vai ficar um tempo. Ele não pode ficar muito tempo também, porque senão fica insustentável. Ficar muito tempo naquilo, e aí cansa. Então, é um tempo determinado, esse pico, e depois se resolve. Isso vai ter alguma resolução, ou morre, ou vive, alguma coisa assim. E aí vai ter a conclusão, onde ou todo mundo vive feliz para sempre, ou não, tá? Então, a gente vai ter essa estrutura que ela pode ser uma vez só, né? A gente caminha para isso e termina. Ou filme de ação, ela vai seguir essa estrutura em vários momentos. Porque é filme de ação, né? Você vai ter tensões em vários momentos. E aqui, a gente tem uma coisa que eu vou colocar um vídeo para vocês, que é uma coisa muito interessante, que além dessa estrutura que se repete, tem uma outra estrutura que se repete também, que é chamada da jornada do herói. Vocês podem pensar em vários livros também que vocês leram, ou filmes, principalmente os que são de ação, mas nem tanto também. Harry Potter é assim, Percy Jackson é assim também, ele segue a estrutura. Mas basicamente até os filmes românticos também, eles podem seguir essa estrutura, que um cara chamado Joseph Campbell, que eu vou mostrar depois no vídeo, ele viu que basicamente todos os textos narrativos, não só textos fictícios assim de livro, mas vários textos, e lembra que texto não é só escrito. Por exemplo, mitologia, vários mitos, eles seguem. A história de Jesus, por exemplo, ela segue essa ideia desses 12 passos aqui, que a gente vai ver com mais calma no vídeo, vai ficar um pouco mais explicitado. Mas é basicamente aquela situação de que ele está de boa. É basicamente uma situação um pouco mais detalhada do que essa daqui. Que é muito... O protagonista está muito suave, de boa na vida dele, e aí ele é chamado para uma aventura e aí acontece tudo isso, para no final ele acabar de novo num certo marasmo. Então, eu vou colocar para vocês... Espera aí que eu já vou compartilhar a tela. Eu só estou ajeitando aqui. E aí vocês me falem se vocês não estiverem escutando por um acaso. Acho que tá tudo ok, tá com legenda. The hero needs some help. Ele tava um pouco pra frente. Deixa eu só ver se ele tá com som, porque... What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from... Porque o meu computador não está com som, no caso. all variants. Vocês estão vendo a tela do TED? Porque eu saí e entrei de novo, só para saber se vocês estão vendo. Então, beleza. Estão ouvindo também? Ok. What do Harry Potter,
Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older and wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Hey, Mitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. Vocês viram que tem toda uma autoajuda também no vídeo, né? Eu tinha esquecido que tinha todo esse processo de autoajuda no vídeo. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Além do processo de autoajuda, acho que deu para entender tudo isso. E, bom, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, bom, vocês viram que apesar de toda
todo emocional no final, tem toda essa ideia, né, de que sempre eles vão ter todos esses passos. E se você pensar em toda a história de mito, não só de ficção, igual eu falei, mas se vocês pensarem em toda a história da humanidade, igual eu falei, de toda a religião, Buda tem uma história parecida, Jesus Cristo tem uma história parecida, eu esqueci o nome de um deus indiano, que também tem uma história muito parecida. Então, é uma história que ela vai se repetir desde muito antes. Por isso que ele fala que é a jornada do herói, e ele defende, né, que a mitologia é muito igual para todas as pessoas. E aí vai entrar em outras coisas muito mais profundas que a gente não precisa falar aqui. Mas é mais a título de curiosidade que eu trouxe essa estrutura um pouco mais complexa para vocês. Além disso, a gente tem os tipos de personagem. Então, a gente tem a personagem plana e a personagem redonda ou esférica. Esses nomes são engraçados, mas assim, eles têm uma outra conotação. A personagem plana é aquela pessoa que não muda. É aquela pessoa que, assim, você tem a história dela e a história dela é totalmente linear. Ela não muda em nada, ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ela é aquela personagem sonsa, assim, sabe? Que ela não tem grandes transformações internas. Então, você pode pensar nisso em vários filmes também. São todos aqueles personagens que começou de um jeito, terminou do outro, ele não mudou de... Não tem nenhuma reviravolta dele. E aí a personagem redonda ou esférica é aquela personagem que ela é mais profunda, que ela vai evoluindo. Geralmente são os protagonistas, igual ele falou do Harry Potter, a moça de Jogos Vorazes. Então é quando geralmente é o protagonista, a gente trabalha geralmente mais com esse tipo de personagem, que ele vai evoluindo, ele vai mudando ao longo do tempo, né, ao longo da história. E aí a gente tem os tipos de narrador. A gente tem primeiro uma divisão maior entre narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. Então, os narradores em primeira pessoa são aqueles narradores que a gente chama de narradores personagens. São os narradores que eles participam da história ali de alguma forma. Aqui a gente tem um exemplo. Eu corria desesperadamente, olhava para trás a todo momento para tentar ver se ele estava muito perto. Podia ouvir o barulho de seus passos rápidos, logo atrás de mim, e o som de sua respiração afoita pela corrida. Mas o que prevalecia era o som das batidas do meu coração disparado pelo esforço da corrida, pelo medo, pelo receio de ser pega, pelo desespero. Então aqui é a primeira pessoa, né? E ela está vivendo aquilo, ela é uma personagem também. Então, por isso que todos os narradores em primeira pessoa a gente chama de narradores personagens. Os narradores em terceira pessoa são aqueles que estão de fora, que eles não participam dessa história. Só que ele pode ser de duas formas. Ele pode ser apenas um espectador, aquele personagem que está só olhando, ou ele pode ser um personagem que tá sabendo de tudo. Nesse caso, o primeiro que a gente vai ver é aquele personagem que ele só observa. Ele não sabe, ele só relata aquilo que ele observou, que ele viu. Então, ela corria desesperadamente, olhava para trás a todo momento para tentar ver se ele estava muito perto. Ela podia ouvir o barulho dos passos rápidos atrás de si, o som da respiração afoita dele pela corrida. Mas o que prevalecia era o som das batidas do seu coração, disparado de medo, de receio e de desespero. Aqui ele está falando, de certa forma, o que ele está observando. Ele não está falando de sentimentos do personagem que ele teve na hora. Então, por isso, ele é um personagem observador. A gente pode ter, igual tem aqui, né? Acho que já tá separado. Ele pode ser objetivo, quando ele só vai narrar alguma coisa que aconteceu, ou ele pode ser onisciente. Então, quando ele é objetivo, é daquela forma, ele só vai falar o que ele viu. O onisciente, ele vai falar o que a pessoa pensou,
o que todos os personagens pensaram, o que eles deixaram de pensar, o que eles estavam sentindo e tudo mais. Aí a gente vai ter agora os exercícios que eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Eles não são muitos, até porque vocês vão ter que lidar com um texto hoje, então eles não são vários exercícios. Mas assim, a gente faz esse, vocês vão avisando se vocês terminaram, e aí a gente começa a correção. A página é 386. E aí façam com atenção e daqui a pouco a gente volta. Qualquer coisa que vocês tiverem que comentar, comentem no chat para não